Saudações, torcida apaixonada do Timbu. O clima nos aflitos é de alívio e expectativa depois de uma das novelas mais arrastadas da temporada finalmente chegar ao fim. Caion, o jovem atacante revelado nas categorias de base do Náutico, está oficialmente garantido no elenco alvirrubro até o final de 2027. Isso mesmo! Contrato renovado, martelo batido e um dos talentos mais promissores do clube permanece em casa por mais tempo. Essa renovação, no entanto, não foi nada simples. O vínculo anterior de Caion terminava agora em dezembro e desde abril a diretoria vinha tentando costurar esse novo acordo com o jogador e seus representantes. O clube queria evitar o fantasma de perder mais uma joia da base sem retorno técnico ou financeiro. Enquanto isso, o staff do jogador fazia jogo duro, o que acabou interferindo diretamente na participação do atacante nas primeiras partidas da Série C. Ele sequer foi relacionado nas 3 rodadas iniciais, o que só aumentava a pressão nos bastidores. Mas a história do Caion com o Náutico é antiga. Ele subiu oficialmente para o time principal em 2022 e foi no ano seguinte que começou a ganhar mais minutos em campo. Disputou 24 jogos, balançou a rede 3 vezes e ainda contribuiu com 2 assistências. Só que quando tudo parecia caminhar para uma grande temporada, veio o baque. Uma lesão séria no ligamento cruzado do joelho o tirou de ação por um bom tempo. Caion só voltou aos gramados no começo de 2024 e aos poucos foi retomando o espaço perdido. Neste ano, ele já soma 14 partidas com a camisa alvirrubra, marcou 2 gols e deu uma assistência. Números que, somados à sua idade e potencial, justificam o esforço da diretoria em segurar esse ativo valioso. Com a renovação oficializada, o atacante ganha tranquilidade para buscar regularidade e brigar por um papel de protagonismo, especialmente num campeonato nacional puxado como a Série C. Não foi só a situação de Caion que movimentou os corredores dos aflitos nos últimos dias. O Náutico também foi ao mercado e trouxe 2 reforços pontuais para o sistema defensivo. O lateral esquerdo Raimar, emprestado pelo Amazonas, e o zagueiro Matheus Silva, que veio da Ponte Preta. Essas chegadas fazem parte de uma reformulação clara, impulsionada pela decepção na Copa do Nordeste, onde o Timbu acabou eliminado ainda na primeira fase, algo que não acontecia há 4 anos seguidos. Agora, com as atenções voltadas exclusivamente para a Série C, o Náutico deposita confiança em Caion como símbolo de renovação e esperança. Com o futuro de Caion finalmente definido, a diretoria do Náutico tenta mostrar que aprendeu com os erros do passado. Já são inúmeros os casos de jogadores formados no clube que saíram de forma precoce, sem que o Timbu pudesse extrair retorno técnico ou financeiro. O novo vínculo com Caion não é só uma proteção de mercado, mas também uma tentativa de construir um projeto de longo prazo, algo que o torcedor vem cobrando há tempos. Não adianta revelar bem e não dar sequência, e é justamente isso que parece ter mudado. Caion é visto internamente como uma peça importante na estrutura atual da equipe. Principalmente por sua versatilidade no ataque, ele pode atuar centralizado pelos lados, recuar para armar e ainda contribui sem a bola. Com apenas 20 anos, ele representa não apenas a vitalidade dentro de campo, mas também a esperança de que o clube possa voltar a ser referência em aproveitamento da base, como foi em outras épocas. É por isso que sua permanência não tem valor apenas técnico. Ela mexe com a identidade do clube. Nos treinos, Caion tem se mostrado cada vez mais solto, mais confiante e com a certeza de que agora sim pode pensar no futuro com a cabeça tranquila. Antes, com o contrato perto do fim e a indefinição pesando, era nítido que havia uma queda de rendimento. O próprio elenco sentia que havia uma tensão no ar. Jogador que está com a cabeça fora do clube dificilmente rende o que pode. Isso inevitavelmente se refletia em campo. Agora, a expectativa é de que ele evolua rodada após rodada, ajudando o Náutico a subir na tabela da Série CA. A aposta em Caion também está alinhada com a visão de reconstrução do clube para o restante da temporada. A eliminação precoce na Copa do Nordeste foi um baque profundo?
Jogadores abatidos, torcedores inconformados e uma diretoria que, mesmo pressionada, resolveu reagir, não com discursos, mas com ações. Além da renovação, os reforços defensivos são um sinal claro de que ninguém está satisfeito com o desempenho apresentado até aqui. A chegada de Raimar e Matheus Silva mostra que o clube busca solidez atrás, um problema antigo que vinha comprometendo resultados importantes. Raimar, por exemplo, chega com a missão de dar consistência ao lado esquerdo, setor que teve muita oscilação nos últimos meses. O jovem lateral que estava no Amazonas é conhecido pela força física, boa chegada ao ataque e um bom índice de acerto nos cruzamentos. Já Matheus Silva vem para encorpar o miolo de zaga, trazendo consigo a experiência de ter atuado em clubes tradicionais como a Ponte Preta. Ambos não são soluções mágicas, mas peças que, bem encaixadas, podem dar mais equilíbrio ao time. É nesse contexto de reconstrução, de tentativa de reequilíbrio, que a renovação de Caion ganha ainda mais valor. O Náutico não está apenas segurando um jogador? Está segurando uma ideia, uma proposta de valorização do que é feito dentro de casa? Num cenário em que muitos clubes se rendem a contratações aleatórias, inflacionadas e sem planejamento, a decisão de investir em uma prata da casa é também uma forma de mostrar que o clube está tentando pensar de forma estratégica. Mas, claro, essa aposta tem que vir acompanhada de resultados. A Série C é um campeonato traiçoeiro, onde a margem para erro é mínima, os jogos são truncados, os gramados nem sempre ajudam e a pressão aumenta a cada tropeço. Por isso, a confiança em Caion precisa ser correspondida dentro de campo. E ele sabe disso. Sabe que agora a cobrança vai aumentar. Já não é mais apenas uma promessa. É alguém com contrato até 2027, com a missão de decidir partidas e ajudar o time a voltar à Série B. Não é só Caion que tem essa responsabilidade. O elenco como um todo precisa dar uma resposta imediata. A frustração com a Copa do Nordeste ainda é recente e deixou marcas. Depois de 4 anos seguidos avançando às quartas de final, cair na primeira fase foi um choque. O desempenho em campo foi abaixo do esperado e a torcida não perdoou. Muitos jogadores sentiram o peso das vaias e a própria comissão técnica foi cobrada internamente. O que se espera agora é uma virada de chave. E para isso, nomes como Caion ganham ainda mais relevância. Nos bastidores, a diretoria trabalha para blindar o ambiente. Sabe que a pressão externa é grande, que o torcedor está cansado de promessas e quer atitudes concretas, e mesmo diante das dificuldades financeiras, busca montar um elenco competitivo dentro da realidade do clube. A renovação de Caion foi uma negociação dura, como quase todas que envolvem jovens promissores. Mas ao final, a permanência do atacante foi comemorada como uma vitória estratégica. Caion, por sua vez, tem em mãos uma oportunidade rara: se consolidar como titular, crescer com a camisa do clube que o revelou e ainda se tornar referência para os mais jovens que estão surgindo na base. É o tipo de história que todo torcedor gosta de acompanhar. O garoto que sobe, sofre, se recupera, briga por espaço e vira protagonista. E agora, com o contrato renovado, esse roteiro está nas mãos dele. Se tiver sequência e souber aproveitar, pode escrever seu nome na história do Náutico com letras maiúsculas. Com a sequência da Série C batendo a porta, a comissão técnica prepara o grupo para desafios que vão exigir mais do que talento. Vai ser preciso entrega, regularidade, maturidade. A confiança depositada em Caion é grande, mas ela também se estende ao coletivo. O Náutico ainda precisa encontrar seu melhor jogo, precisa encaixar peças, melhorar sua transição defensiva, ajustar a marcação no meio e encontrar alternativas no ataque. O retorno de Caion, em boa fase e com contrato renovado, é um passo nessa direção. Mas o trabalho está longe de terminar. No dia a dia do CT Wilson Campos, a movimentação aumentou. O clima de indefinição que cercava Caion agora dá lugar a uma expectativa positiva. O jogador se mostra mais integrado, participa mais dos treinos, conversa com os companheiros e demonstra vontade. E isso, por mais que pareça simples, faz diferença. A postura dele serve de exemplo para outros jovens do elenco que enxergam nessa renovação um sinal de que o clube está atento e disposto a investir em quem dá retorno.
A torcida, por sua vez, reage com cautela. Existe o reconhecimento da importância da renovação, mas também a cobrança por desempenho. O torcedor do Náutico é exigente, conhece futebol e sabe identificar quando um jogador está se entregando. Por isso, Caion terá que mostrar em campo tudo aquilo que a diretoria acredita que ele pode entregar. E se conseguir, tem tudo para ser abraçado de vez pela galera dos aflitos, que sempre valoriza quem veste a camisa com raça e responsabilidade. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol nordestino, um rumor tem ganhado força e agitado torcedores e dirigentes. Luciano Hang, empresário conhecido nacionalmente por seu império no varejo, estaria interessado em investir pesado no Náutico, clube tradicional de Recife. Fontes próximas ao mercado esportivo afirmam que Hang teria apresentado uma proposta bilionária para assumir o controle do clube, algo que, se confirmado, poderia revolucionar a estrutura do Timbu e transformar completamente o cenário do futebol, local e até nacional. A notícia circula como um verdadeiro furacão nos corredores da Arena Pernambuco e entre os fãs do futebol que veem com curiosidade e um misto de expectativa e cautela essa possível entrada do bilionário no comando do Náutico. Luciano Hang, conhecido por sua paixão pelo esporte e por investimentos estratégicos em áreas diversas, estaria mirando o clube como um projeto de longo prazo, apostando no potencial da equipe para crescer não apenas dentro de campo, mas também em aspectos financeiros e de marketing. Embora nenhum dos lados tenha confirmado oficialmente a negociação, o burburinho já ganhou força e provoca debates acalorados sobre o futuro do clube. Especialistas do futebol apontam que a chegada de um investidor dessa magnitude poderia trazer mudanças profundas para o Náutico, que vive um período de reconstrução e busca estabilizar seu desempenho nas competições nacionais. Com recursos bilionários à disposição, a expectativa é de que o clube possa investir em infraestrutura, contratação de jogadores de peso e até na formação de uma equipe competitiva capaz de almejar voos mais altos, quem sabe até um retorno à elite do futebol brasileiro com mais solidez. A proposta de Luciano Hang, caso se confirme, representaria uma revolução no futebol pernambucano, com reflexos também nos rivais locais que terão que se preparar para uma disputa ainda mais acirrada. Além do impacto esportivo, a movimentação também acende discussões sobre o papel do dinheiro e dos investidores no futebol brasileiro, tema que vem ganhando cada vez mais relevância nos últimos anos. O interesse de um empresário tão influente e com tanto capital poderia ser um divisor de águas para o Náutico, que tradicionalmente se mantém mais modesto financeiramente se comparado a outros grandes clubes do país. No entanto, há quem defenda que uma injeção bilionária deve ser administrada com responsabilidade para evitar riscos futuros ao clube, uma preocupação legítima diante de casos anteriores de investimentos mal sucedidos no futebol. Enquanto as negociações seguem em sigilo, a torcida do Náutico se mantém na expectativa, dividida entre o otimismo com a possibilidade de um futuro mais promissor e a desconfiança natural diante de um negócio tão grandioso e inédito para o clube. A confirmação ou o desmentido dessa proposta bilionária pode mudar o rumo do Náutico nos próximos anos, colocando o clube em um patamar muito diferente daquele que conhecemos atualmente. Por enquanto, o que resta é acompanhar atentamente os próximos capítulos dessa história que promete agitar não só o futebol pernambucano, mas todo o cenário esportivo do Brasil. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.